A gente fala muito aqui no nosso encontro de sabedoria, né? E eu te confesso que eu tenho tentado, ao longo da vida, do tempo, das experiências, do amadurecimento, descobrir do que a sabedoria é composta. E eu ainda não sei, obviamente, na totalidade. Óbvio que não, senão já seria um sábio. Mas uma das coisas que eu tenho percebido é que a sabedoria também é composta por tristeza. Faz parte disso. De perplexidade mesmo. De enxergar a vida como esse caminho assim, que tão lindo, tão promissor, tão rápido, hiato, né? E que um dia termina e a gente vê as pessoas que nós amamos envelhecendo, indo embora, se modificando. Como viver sensivelmente, sem ser tocado pelas perdas, pelas tristezas, pelos vazios, mas também como construir sabedoria sem admiti-los. Numa sociedade hedonista, a recomendação é que a gente sufoque esses vazios, que a gente mascare, que a gente negue, que a gente coloque outra coisa no lugar. Mas nós somos isso também. Nós somos compostos disso também. E o entendimento, e mesmo que doa, a pacificação com essa condição. Repare que eu estou falando de pacificação, mas eu não estou falando de negação. Está em paz com a minha tristeza. Está em paz com a minha saudade. Está em paz com o meu vazio. E por isso mesmo, sem tentar sufocá-lo. Isso é sinal de princípio de sabedoria. A gente tenta negar o nosso vazio ou a nossa tristeza com as nossas crenças. E é por isso que a gente pula de religião em religião. Por isso que a gente tem que ter um movimento de um Deus, um sacerdote. A gente tem que ter uma, como dizem os mais antigos, você tem que ter uma coisa para se apegar, meu filho. Já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Tem que ter uma coisa para acreditar, para se apegar. E tudo bem, Se é o que você quer, se é o que te faz falta, e para muita gente isso é necessário. Eu estava até esses dias me lembrando disso, assim, do meu tempo de certezas. Até agora, eu estava me lembrando de ontem disso. Eu estava conversando com meu filho ontem, e a gente troca muito livros, né? Eu troca, na verdade, mais eu com ele. Eu indico para ele muitas leituras, eu vejo mais ou menos o que ele gosta de ler e tal. E ontem a gente estava conversando sobre o anarquismo. Ele está lendo um livro que conta a história do anarquismo, tal, como é que é, e ele tá todo empolgado. É isso aí, eu sou anarquista, ele me dizia. Eu falo, olha, cara, eu acho que como ideal é bonito, mas é uma utopia, né? É uma utopia. Ele, por que é uma utopia? Eu gosto das provocações intelectuais que ele me faz. Eu dizia, porque não é possível. Ele falou, não, mas o anarquismo não é necessariamente uma sociedade sem leis, sem regras, e realmente o anarquismo tem a ver com uma convivência que não necessita da verticalidade, dos poderes. Eu falo, olha, eu adoraria pensar isso, mas se a gente quiser implementar o anarquismo aqui no condomínio, já vai ser um grande problema. Enfim, e a gente discutia sobre isso. Aí eu tava pensando assim, é legal nessa fase da vida você ter certezas, né? E eu tava tentando lembrar quais eram as minhas certezas nessa fase. E as minhas certezas naquele momento da vida tinha a ver com a minha experiência religiosa. Eu não fui um menino que ia na igreja, essas coisas assim, mas na adolescência, por influência da minha mãe e dos contextos da época, eu passei a frequentar uma igreja durante alguns anos. Isso durou mais ou menos, quer ver, dos 14, 15, acho que até os 19, até a idade dele, assim, até, por aí. Depois essas certezas foram se modificando e foram virando outras coisas, mas naquele tempo eu tinha certeza que eu sabia de tudo. Tá na Bíblia, certeza, né? E é mais fácil viver assim. Mas depois as certezas vão se contrastando com a realidade, e quem tenta enxergar as realidades e não negá-las vai relativizar as suas certezas. Isso faz parte do amadurecimento. Sinceramente, eu me incomodarei de me tornar uma pessoa idosa com muitas certezas. Eu me incomodo, eu vejo às vezes gente mais velha cheia de certezas, aquele tom afirmativo. É ruim, né? Eu gosto do velhinho que fala assim, olha, com os anos eu aprendi que eu não sei. E é só isso que hoje, na longa idade, eu sei. E é claro que esse sentimento gera em nós um vazio. Mas a vida é um constante movimentar nesse sentido, de nos lembrar que a gente não sabe.
que a gente não tem controle, que a vida não está na mão. A nossa sociedade tenta fazer esse movimento contrário. Então a gente cria as nossas certezas. A gente tem milhões de religiões ou milhares de religiões. A gente tem a nossa tecnologia, a gente tem a nossa ciência, a gente tem as nossas regras políticas, democráticas, a gente tem a nossa ética, a gente tem as nossas instituições. E tudo isso é necessário, e tudo isso é bom. Faz parte, né? Não estou no anarquismo. Tem que ter. Mas isso não me dá certeza nenhuma. Tudo que hoje está nos trilhos e está certinho, amanhã pode não estar. Eu falava muito isso na época da pandemia. Não sei se você estava comigo aqui, mas eu dizia, diante das incertezas que aquele primeiro ano de pandemia trouxe, as cidades pararam, daqui a pouco não tinha mais carro na rua, não tinha mais avião no céu, os aeroportos. Eu me lembro de algumas imagens de Congonhas, que é o aeroporto mais movimentado de São Paulo e do Brasil, né? Parecia um deserto, parecia um cemitério. E foi tudo de uma hora para outra. Gente morrendo. Você lembra? Entrava nas redes sociais e só tinha ali luto, luto, luto. Era direto. Foi muito difícil aquilo. E, aliás, eu acho que a gente ainda está lidando com, né, essa experiência, com aquilo que ela, de alguma maneira, gerou na gente. Mas tá aí. E eu dizia assim, poxa, se tem uma coisa legal ou importante, legal talvez não seja a palavra, mas importante para a gente perceber nisso é a reafirmação do que sempre foi dito desde que o mundo é mundo: não tenha certezas. E talvez essa sensação, esse sentimento de não ter certeza, ele pode parecer um pouco amedrontador para a maioria das pessoas, e por isso a gente nega essa evidência, mas por outro lado, se encarado, se entendido, se pacificado com ele traz muitas lições de sabedoria. E eu não consigo desatrelar sabedoria da consciência da minha ignorância, do reconhecimento da minha fraqueza. Por isso eu tanto insisto que força, para mim, é um movimento que se enraiza no reconhecimento da minha fraqueza. A força que é só força, é eu contra você, é eu maior que você, é eu melhor que você. Ela sempre vai se deparar com o seu limite, porque sempre tem alguém maior, melhor, mais forte, mais inteligente, mais cabeludo, mais jovem, e é isso, né? Então essa força é sempre frágil, porque ela tenta se provar o tempo inteiro até o dia que ela não vai conseguir. A força que nasce da fraqueza é a força da admissão de que eu não sei e quero aprender. Então eu me curvo diante dessa força, porque ainda que ela seja um reconhecimento da minha fraqueza, nela eu me torno forte. E a morte está nos lembrando disso todo dia. Não só a morte, essa que a gente conhece, né? Da Gal Costa, do Rolando Boldrin, do amigo do Eduardo, mas as pequenas e cotidianas mortes que a gente não nega, a gente não vê porque nega, né? A gente não quer ver, mas a gente está morrendo um pouquinho todos os dias, nas nossas memórias, nas pessoas que, mesmo que não morreram, mas que se afastam da gente, amigos antigos, esperanças antigas, utopias antigas. Tudo isso vai se modificando, tudo isso é uma pequena expressão daquilo que é, em última análise, representado pela morte. Aprender essas lições e, diante delas, se sentir sensível, tocado, sofrido, às vezes, faz parte. Mas que bom que a gente continua com algum nível de sensibilidade, que bom que a gente não está intoxicado, né, por esse hedonismo, por essa tentativa de mascarar aquilo que a gente sente. Que bom que a gente se permite sofrer, que bom que a gente se permite ter dúvida. Que bom. A ideia não é modificar isso, falar, não, você é um super-humano, olha amanhã para o espelho, diga eu posso, isso pode durar como uma droga durante algum tempo, mas depois o efeito vai passar. Pacifique-se com a sua humildade, com a sua humanidade, ou melhor, é isso que eu quero dizer quando eu falo sobre aquietar-se. Rádio Inverso.